E aí, será que você realmente domina regime de bens? Eu sou o professor Rafael Ribeiro e eu vou te dizer tudo aquilo que você precisa saber sobre regime de bens para arrasar em qualquer prova. O regime de bens é um assunto extremamente importante no direito civil, tanto no direito de família como no direito de sucessões. Você precisa entender que o regime de bens, apesar de ser considerado algo bem simples, ele é dividido basicamente em três principais blocos: a comunhão universal de bens, a comunhão parcial e a separação total. Muita gente acha que comunhão total de bens é a união de tudo que eu tinha antes do casamento e que a gente adquiriu durante o casamento. Que a comunhão parcial eu junto tudo o que foi adquirido durante o casamento e que na separação total a gente não junta nada. Isso aí é uma explicação muito simples, porque o próprio Código Civil prevê algumas hipóteses de bens que foram adquiridos durante o casamento, mas não são compartilhados. E esse é o ponto que é mais cobrado e é o mais importante. O próprio código ele vai dizer o seguinte: se você recebeu uma herança, por exemplo, e você vive no regime de comunhão parcial de bens, se essa herança veio durante o casamento, ela não vai ser compartilhada. E além de herança, você tem várias outras coisas. Você tem o teu salário, você tem bens de uso pessoal, você tem os bens de uso para a sua profissão. E detalhe que o código não limita valor. Então, se você for, por exemplo, um taxista, o teu táxi pode sim ser considerado bem de uso da profissão. E todos esses bens, eles não vão se comunicar. E aí você me pergunta, certo, Rafael, mas qual é a importância disso? Primeiro que, quando você estiver falando de um divórcio, esses bens que não se comunicam não vão serem partilhados, eles não vão ser divididos. E quando você vai para o direito de sucessão, esses bens que não se comunicam, eles não vão ser divididos na meação. Ele vai ser considerado bem particular e parte da herança do de cujus. E assim, consequentemente, mesmo tendo sido adquirido durante o casamento, ele vai ser dividido com todos os herdeiros. Então toma muito cuidado com isso daí. Sempre que na tua questão estiver falando de algum bem específico, tenta lembrar se foi ou não um bem excluído da comunhão. Uma outra coisa que vocês precisam estar bem afiados é na decisão recente do STJ, onde ele fala do direito de dividir os bens adquiridos durante o casamento no regime de separação total, desde que, comprovadamente, ambos os cônjuges tenham participados na aquisição. Eles chamam de teoria do esforço comum. Ou seja, mesmo a gente estando no regime de separação total de bens, se ambos ajudaram na compra, vão ter sim o direito de repartir esse bem, independente de quem esteja com ele registrado em seu nome. Então, cuidado, porque é um assunto muito simples, mas que tem detalhes que vocês precisam revisar sempre no Código Civil.